Boa tarde, meus queridos. Nossa aula de história de hoje será de revisão. Iremos fazer uma breve revisão dos conteúdos repassados durante o mês. O capítulo 3 e o capítulo 4. No capítulo 3, o item é respeitar quem é diferente. E o capítulo 4 é lutar pela cidadania. Vamos começar? Começando pela diversidade cultural. Há muitas culturas diferentes no mundo em que vivemos. Essas culturas diferentes são os resultados da trajetória dos povos ao longo do tempo, assim como de relação que eles têm com os lugares onde habitam. Por isso, para entender melhor essas diferenças culturais, é muito importante estudar a história desses povos. Vamos lá, meus queridos. Algumas coisas que os tornaram diferentes são a língua, a religião, o comportamento, a moradia, a alimentação, dentre outras. E quando essas diferenças culturais convivem, os resultados podem ser tanto conflito quanto novas tradições, como por exemplo. Vamos começar pelo alimento, né? Que faz parte da cultura alimentar do Brasil. No caso aí, como vocês estão vendo, nós temos a feijoada. Ela é de origem desconhecida, né? Esse prato tem influência indígena e portuguesa. Hoje, muitos brasileiros têm o hábito de comer feijoada, não é? Nós temos também outra também diferença. Nós temos as construções das casas, né? As construções africanas, elas também se diferenciavam entre si. Em algumas regiões, as casas, elas tinham terraços, tinham pátios e paredes de pedras, por causa da influência dos costumes europeus. Em outros lugares, né, as casas eram feitas de madeiras, pedras ou barro e cobertas com folhas de árvores, como vocês estão vendo aí, né, na imagem. Os princípios do respeito aos outros. Como diz aí, né? Como já estudamos, foi um encontro de culturas diferentes que deu origem à cultura brasileira. Os povos indígenas, africanos e europeus que formaram o Brasil estavam organizados de formas diversas. O encontro desses povos permitiu a criação de uma cultura rica e variada, né? Então, como vocês mesmos viram, né? Quando diz assim, o encontro desses povos permitiu a criação de uma cultura rica e variada. Porém, esse encontro, ele não foi pacífico. Os povos indígenas e os escravizados africanos, eles sofriam violências provocadas pelos portugueses, né? Uma das justificativas para a violência era a necessidade de cristianizar africanos e indígenas, como os portugueses, como os portugueses buscando impor, né, a sua cultura. E os direitos e os deveres. Na maior parte dos países, ser cidadão significa ter uma nacionalidade e possuir direitos e deveres. Entre os direitos está o de participar das decisões tomadas no país. Essa ideia de cidadania não existiu sempre. A ideia de que a cidadania devia ser um privilégio de poucos durou muitos séculos e ocorreu em diversas sociedades. Foi a partir do final do século XVIII que homens e mulheres passavam a lutar para criar uma sociedade em que todos possuíssem o mesmo direito. Quando diz assim, essa ideia de cidadania nunca existiu, né? Pois bem, ela surgiu na Grécia Antiga, em Atenas, no final do século VI a.C., lá na Antiguidade. Em Atenas, a noção de cidadania era diferente da atual. Só eram considerados cidadãos os homens adultos, livres e filhos de atenienses. Aqui no Brasil, os cidadãos têm um conjunto de direitos garantidos por leis, que é o quê? A Constituição Brasileira, aprovada em 1988.
E essa conquista dos direitos no Brasil, diz aí, das primeiras décadas da colonização portuguesa na América, no século XVI, até a liberação dos escravizados em 1888, apenas uma parte da população brasileira era livre. Até o final do século XIX, a escravidão era permitida por lei, embora muitas pessoas não considerassem justa. Né? O auge da escravidão ocorreu a partir da metade do século XVIII até a metade do século XIX. Foi nesse período que o maior número de africanos foi trazidos à força para o Brasil. Tá vendo aí? Olha aí a imagem aí. Esses africanos, chegando aqui no Brasil, eram obrigados a trabalhar nas atividades mais duras e sofriam castigos e violências. Muitos se revoltavam e fugiam para os quilombos, local onde poderiam viver livres. É o caso desses africanos aí, é o que vocês estão vendo na imagem. Eles fugindo para se proteger, não é? Indo lá para o quilombo. Com o fim da escravidão, os recém-libertos e seus descendentes se depararam com duas difíceis tarefas: encontrar ocupação no mercado de trabalho livre e lutar por seus direitos da sociedade brasileira. Então, em 1888, ano da assinatura da Lei Áurea, que determinou a abolição da escravatura no Brasil, né, como vocês sabem, e com o fim da escravatura, a busca por trabalho livre e assalariado após a abolição foi um desafio para esses novos cidadãos. O preconceito racial, né, continuou a existir depois da Lei Áurea. O preconceito racial no Brasil ocorria e ainda ocorre, né, dentre várias maneiras, mas são combatidas pelo movimento negro, que são grupos que lutam para defender a história e a cultura afro-brasileira. Aí são pessoas, né? Aí são operários, né? Em busca de trabalhos, né? Muitos deles sofrendo o quê? Muito preconceito, não é? Bem, meus queridos, essa foi nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado. Em seguida, vocês irão resolver a atividade avaliativa. Bom trabalho e fiquem com Deus. Beijão.